Já estamos gravando? Já? Maravilha! Meus queridos e meus amados, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa plataforma. Sejam bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, minhas queridas irmãs e irmãos do mundo inteiro. Eu sou J. Fernandes, estou aqui em Jaboatão dos Guararapes, uma cidade da área metropolitana da Grande Recife, a capital pernambucana. Hoje é domingo, estamos aqui às 16 horas e mais 41 minutos. Hoje é dia 31 de março de 2024. Vamos fazer mais um vídeo esclarecedor, enriquecedor, creio eu, que vai ajudar todos os meus queridos e amados no mundo todo, onde vocês vão estudar comigo essa palavra gloriosa, essa revelação, esse conhecimento. Bem, olha o tema de hoje. O tema é a graça de Deus, onde ela começa e até onde ela vai. Isso mesmo, a graça de Deus, onde ela começa e até onde ela vai. Eu quero abraçar aqui umas pessoas do canal, mas é para esse tema, é para responder um abençoado. Eu vou ler aqui nos abraços do canal, eu vou citar o nome dele e vou até ler o depoimento que ele mandou. E creio que vai ajudar, vai tirar a dúvida dele e vai ajudar milhares de pessoas em todo o mundo. Bem, primeiro eu quero abraçar aqui ao Edja e o Edja Cantalício. Arroba o Edja Cantalício, ela diz: graça e paz, amado, sou do Cabo de Santo Agostinho. Somos vizinhos. Um abraço aqui ao Edja Cantalício, a toda a sua família e a todos do Cabo de Santo Agostinho. Eu tenho vários amigos. Falar no Cabo de Santo Agostinho, eu quero abraçar o meu amigo Valdir Soares e a sua esposa. Esqueço o nome da esposa dele agora, deixa a esposa para lá. Aí vem aqui a Verônica Rosa. Eu quero mandar um abraço aqui à Verônica, o esposo dela é o Edmilson Miranda. Eles dizem assim: paz eterna, irmão, eu nunca eduquei as minhas filhas a dar a bênção. Eles estão de Cajueiro Seco aqui, um bairro vizinho aqui meu, né? Eu estou em Jaboatão Centro, né? Cidade histórica de Jaboatão, no bairro de Socorro, e eles estão em Cajueiro Seco, ali pertinho da Praia de Piedade. Um abraço aí para todo jaboatonense. O meu abraço aí a Cajueiro Seco. Também aqui o Moacir Ferreira. Ele diz assim: olá, irmão José Fernandes, sempre junto. Recife, graça, sempre graça. Maravilha, um abraço aí ao meu amado Moacir Ferreira, isso, Moacir Ferreira. Aí do bairro das Graças, imagino, do Recife. Graça, ele diz, graça sempre, evangelho eterno sempre. Agora eu quero falar do Francisco José. O Francisco José, olha o que o Francisco José diz aqui, ó. Graça e paz, meu irmão. Sou nascido em Rialma, ao lado de Cerzim, os Ceres, eu conheço por Ceres. Só um minutinho aqui, parando aqui. Rialma está ali, é uma cidade de Minas Gerais, né? Quando a gente vê o nome assim, parece até em outro país, não. Mas ali na cidade de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, tem uma cidade chamada Rialma. Rialma está ali nas margens da BR-135, ali pro lado de Montes Claros, perto de Montes Claros, né? Por ali. Eu conheço. Rialma, ele está do lado de Ceres, né? Cezinho, eu conheço por Ceres, né? Rialma e Ceres são duas cidades pegadas. Divide o rio, né? O rio, acho que é Riacho das Almas, Rio das Almas. É isso? Rio das Almas. Divide Rialma e Ceres. O Cezinho, do jeito que ele botou. Ele diz assim: sou filho de baiano, minha mãe é pernambucana, de Araripina, aqui no sertãozinho do Pernambuco. Sou nordestino de sangue, diz ele. Tenho ouvido suas pregações e tenho entendido muito bem. Dou graças a Yaucha, diz ele aqui, pela sua vida. Não tenho dúvida
Isso confirma muito com o meu conhecimento, diz ele. Somos livres, libertos de todas as hipocrisias religiosas. Sou grato por ter conhecido esta verdade. Um abraço aqui para o meu irmão Francisco, toda a sua família e todos de Rialma, né? E todos aí do Minas Gerais, né? Minas Gerais não, é Minas mesmo, Minas Gerais. Vamos lá. Agora eu quero ler aqui o Elias Moreira, lá de Goiânia. Ele diz assim, olha o que ele fala, ele diz, irmão, é o Elias Moreira, já fiz esta pergunta ao irmão, mas não tive a resposta. Então, por gentileza, me responda. O irmão ainda está na graça? Aí é uma pergunta que ele faz. Elias Moreira de Goiânia. Goiânia, um abraço aí ao Elias Moreira, a família dele, e todos de Goiânia, todos de Goiás. Aliás, a cidade que eu li ontem não é Minas, é Goiânia, Goiás. É uma cidade do estado do Goiás, Rialma, né? Então, um abraço aí para o irmão Elias Moreira, para todos os goianos e todos de Goiás. Um abraço aí para esse estado maravilhoso. E sempre que eu falar em Goiânia, eu vou falar do meu amigo Eduardo Bezerra, Viviane Bezerra, essa família aí que eu tenho uma grande estima, são meus amigos pessoais e eu tenho uma estima muito grande por ele. Bem, agora sim. Bem, ele fez essa pergunta, né? Você ainda está na graça? Bem, a graça que o senhor fala, acredito eu, que não é esse negócio aí chamado de graça, né? Chamado de igreja graça, né? Não é isso. Que eu nunca estive lá. Agora, se o senhor fala da graça, a graça, o novo pacto, a nova aliança que foi feita depois da cruz, aí é isso que eu vou pregar hoje. Vamos falar, vamos estudar aqui o que significa. Aí tem o nome, o título, o tema. A graça de Deus, né? Dial. Alguém pede, mas o senhor fala Ial, nós não falamos judaico, não falamos hebraico, e etc, etc, etc. O nome do Criador nunca foi Deus. Entende isso, abençoado? O nome dele é Ial. Ial, Yahushua ou Yausha. Yahushua está os dois juntos. Yausha é o mensageiro. Mas vamos falar Deus aqui? Vamos falar. Então a graça de Deus, onde ela começa e até onde ela vai? Meu querido, vai tirar muitas dúvidas, vai enriquecer muito o seu vocabulário mental, espiritual, certo? Vai ensinar muita gente. Primeiro eu quero falar de 3 aspectos da graça. 3. Primeiro, a graça sem conhecimento. Eu não vou me ater do início da graça, mas eu vou pegar bem distante, lá para trás, tá? Primeiro a graça sem conhecimento, depois a graça com apostolado, e em terceiro lugar, a graça com entendimento. Esse é o Evangelho Eterno. Esse é o Evangelho Eterno. Então vamos embora, vamos crescer nesse conhecimento. Graça sem conhecimento, vamos crescer nesse entendimento. Graça sem conhecimento. Vamos ler aqui o Êxodo, lá atrás, no Êxodo, no capítulo 14, versículo 19 ao 21. Diz assim, o 19. Então o anjo de Deus, que estava no meio dos israelitas, mudou a nuvem para trás deles. E ela ficou entre o povo de Israel e os egípcios. Naquela noite, a coluna de fogo escurecia tudo para os egípcios e alumiava para os israelitas. Assim, os egípcios não podiam encontrar os israelitas. Foi assim a noite inteira. Vamos ver aqui esses 2 versículos, depois a gente lê o 21. Bem, isso está falando aqui da passagem do Mar Vermelho. Quando ali houve uma aproximação dos egípcios aos israelitas, que ainda não tinham atravessado, então o anjo do papai pegou uma coluna, uma nuvem e colocou entre os dois. O fogo
alumiava aquela coluna, aquela nuvem, uma coluna de fogo. Isso tem um significado importante. Daqui a pouco eu vou explicar. A nuvem e a coluna de fogo, a nuvem escurecia para os hebreus, para os egípcios, e a coluna de fogo alumiava o caminho para os israelitas. E assim durou a noite inteira, para que eles pudessem atravessar. Versículo 21. Nesse meio tempo, olha o que diz, nesse meio tempo Moisés estendeu a vara sobre o mar e o Senhor abriu uma passagem no meio do mar com paredes de água. Imagina, duas paredes, uma de um lado e outra de outro, de água. Paredes de água. De cada lado, um forte vento leste soprou a noite toda, secando o fundo do mar. Então, meus amados, olha que coisa gloriosa, né? Que coisa estupenda, que coisa gloriosa. Toda aquela noite deu para os egípcios, deu para os israelitas atravessar o mar. Aí já estava a graça do soberano, sem eles ter conhecimento disso. Amados, isso é verdadeira graça, isso é graça verdadeira. Mas eles desconheciam, ele não tinha conhecimento de o que significava aquilo. Mas já era a graça já existia, porém sem conhecimento. Você quer ver uma coisa aqui, meus queridos? Vamos ler aqui o número no capítulo 11. Vamos ler aqui do versículo 22 ao 25. Número 11, 22 ao 25. Diz assim, o 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sul. Durante 3 dias, caminharam no deserto sem encontrar água. Imagina um deserto, 3 dias, aquela multidão de pessoas caminhando sem água para beberem. Versículo 23. Então chegaram a Mara, um lugar chamado Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. As águas eram amargas demais e eles não podiam beber da água. Presta bem atenção, versículo 24. E o povo começou a reclamar a Moisés, a se queixar de Moisés, dizendo: o que beberemos? As pessoas perguntavam, ele era o líder, as pessoas perguntavam para ele: e o que vamos beber? Vamos morrer de sede? Versículo 25. Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto, um pé de mato. Lhe indicou um arbusto. Presta atenção. Ele o lançou nas águas e estas se tornaram boas em Mara. O Senhor lhes deu, tornou boa em Mara. E o Senhor lhes deu ordenança e as pôs em prova. Então, aquela sede total, sem condições de nada, um deserto tremendo. Então, eles reclamaram de sede. E o Senhor mostrou para Moisés uma árvore, um arbusto. Moisés entendeu, pegou um galho daquela árvore, jogou dentro daquela água amarga, e as águas se tornaram boas, e o povo beberam da água. Amados, isto é graça. Isto é a graça do Eterno para aquele povo. Porém, eles não tinham o conhecimento. Primeiro passo, a graça sem o conhecimento das pessoas. Entende isso, abençoado? Aí alguém vai dizer: mas você está lendo no Velho Testamento, serve para a gente? Eu estou te dando, estou te mostrando que a graça, aonde ela começa, abençoado. Como disse eu, se alguém ver esse vídeo e tiver alguma sabedoria, algum entendimento nisso, eu não estou dizendo que ela começou aqui, eu já peguei lá de trás, certo? Mas eu não comecei no começo, onde ela começou. Mas já existia ali a graça. Então vamos lá.
Então, porém, não tinha conhecimento. Eles não tinham conhecimento. Esta graça era desconhecida deles. E até hoje é tida pelos evangélicos como não merecida. Porque para eles, graça é um favor imerecido. E eu te pergunto, abençoado, alguém dá algo para você se você não merece? Todo o preço pago por um terreno, por uma propriedade, por uma residência, é porque aquela residência está à altura daquele valor. Você não sabe o valor que você tem, você não conhece o valor que você tem. Vamos lá então. Agora, ela era tida como graça, eles não conheciam. E até hoje eles não conhecem isso, porque eles dizem que é um favor imerecido, eles dizem que não merece. Vamos ler Deuteronômio 1,33. Deuteronômio 1,33, ainda estamos lá. Vocês não confiaram no Senhor, embora tenham sido guiados por Ele. Olha só, pelo caminho todo escolhido, Ele, os melhores lugares para o acampamento, e usando uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia para indicar o rumo certo, o caminho. Isso se chama uma coisa que eu vou falar no próximo passo. Eles não conheciam. Os evangélicos têm isso como favor imerecido. Eu passei 32 anos acreditando que era um favor imerecido, que eu não merecia. Mas ninguém paga um preço por uma propriedade que não vale aquele preço. Aí eu paguei 2 milhões no meu apartamento. Aí fala assim, ele vale isso? Vale até mais. Então, ninguém paga nada por algo que não vale nada, abençoado. Mas vamos lá. Então, olha, vamos ler de novo. Vocês não confiaram no Senhor, disse Moisés ao povo, embora tenham sido guiados por Ele. Pelo caminho todo escolhido, Ele, olha, tendo escolhido os melhores lugares para o acampamento, usando uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem e uma coluna de nuvem durante o dia, para indicar o caminho. O que significa essa coluna? Tanto de fogo como de nuvem. O que significa? Nós vamos ver no próximo passo. Agora vamos ler o Êxodo, ainda no Êxodo 13, 21 e o 22. Eu quero chamar a sua atenção no 22, mas para dar luz ao seu entendimento, vamos começar no 21. O Senhor ia na frente deles para mostrar o caminho de dia, e o Senhor ia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo, para iluminar, ou alumiar, diz aqui, o caminho. Assim podiam andar de dia e de noite. Entende? Então isso é a graça de Deus para aquele povo escolhido. Porém, uma graça sem eles ter o conhecimento do que era aquilo. Quando a pessoa não conhece alguma coisa, ele se torna ignorante, ele se torna rebelde, ele se torna mal agradecido, não é? A palavra é essa, mal agradecido, porque ele não tem conhecimento. Entende? Versículo 22. A coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite nunca se apartaram do povo de Israel. Nunca se apartou do povo de Israel. Não importa o que eles praticassem, não importa como eles fizessem, mas essa graça do soberano para com eles nunca se apartou deles. Mas eles não conheciam. Era graça, mas sem o conhecimento. Agora vamos passar para um passo seguinte, abençoado. Vamos dar um passo à frente e vamos para a graça com o apostolado. Primeiro a graça sem o conhecimento. Agora vamos ver o que é graça com apostolado. Vamos ler o Evangelho escrito pelo apóstolo Shaolo, o apóstolo Paulo,
Saulo de Tarso como romano, e o que disse o soberano no terceiro céu para ele escrever para aquele povo que estava vivo na época dele. Romanos, o capítulo é o 1, o versículo é o... Perdão. Isso, Romanos 1, do 1 ao 5. É isso mesmo, vamos lá. Escreva aí, Romanos, capítulo 1, do 1 ao 5. Vamos ler o 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Separado para esse evangelho, o evangelho da incircuncisão, o evangelho de Cristo. Vamos lá. O qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Versículo 3. Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Como homem, ele descendeu de Davi. Como homem, fisicamente, o judeu, o nazareno, o judeu. 4. E que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição entre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora o 5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos a graça e apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência da fé, para a obediência que vem pela fé. Agora é o evangelho com apostolado. Quando ele foi levado até essa revelação, ao terceiro céu, como declarou ele recebeu a pregação de Cristo no terceiro céu, e ele escreveu esse evangelho em 14 epístolas, que vai de Romanos até Hebreus, 14 cartas. Lá tem o evangelho, a revelação, e também tem muita coisa que ele disse, falo como homem, como experiência, mas lá está a revelação do evangelho da incircuncisão para os gentios. Entende isso, abençoado? Então ele diz assim, por meio dele, de Cristo, e por causa do nome que tinha uma autonomia grande na época dele, Jesus o Nazareno, recebemos a graça e o apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé. Agora, o apostolado mostra o caminho. Então, aquela coluna de fogo lá e aquela nuvem lá mostrava o caminho. Entende isso? Deixa só eu te falar um pouco mais dessa graça lá. Que eles não sabiam o que era isso. Vamos ler isso. Eles não sabiam o que era isso. Mas quando a gente leu Número 11, versículo 22 até o 25, mostra como essa graça é poderosa, soberana. Como essa graça é gloriosa. Vamos ler agora o Êxodo 15. O 15, a gente vai ler do versículo 31, a partir do versículo 31. Vamos ler, 15, 31. Presta bem atenção nisso. Vamos ler do 30. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso veio um vento da parte do Senhor, que trouxe codornizes do mar, as quais caíram por todo o acampamento numa altura de 90 centímetros, espalhando-se em todas as direções, no raio de um dia de caminhada. Então, no raio de um dia de caminhada, uma nuvem espensa veio e trouxe codornizes do mar. Olha como essa graça é poderosa, abençoado. Tu já viu codornas no mar?
No mar é fácil ter peixe, não é? Mas pássaro no mar. Pássaro no mar. Entende o que é isso? Olha o poder dessa graça. Trouxe codornizes do mar. Agora, versículo 32. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornize. Ninguém colheu menos do que 10 barris. Sabe o que é 10 barris de carne de codorna? 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Dá para você entender o que é isso, abençoado? Como é poderosa essa graça que está sobre a sua vida? Aí diz aqui, por meio de Cristo, diz o apóstolo Paulo, recebemos a graça e o apostolado. A graça é a bondade do Eterno para comigo e para com você. E para com aqueles gentios daquele dia. Entende? Agora, o apostolado é o que dá diretrizes. Então, Paulo recebeu, junto com os gentios, o apostolado de Cristo. Aquela coluna, aquelas 2 colunas eram o apostolado. Só que eles não tinham a sabedoria, o conhecimento disso. Mostrava por onde eles deviam seguir. Mostravam quando eles deviam parar. Quando a nuvem se detia, eles ficavam debaixo daquela nuvem que cobria o calor do sol do deserto. Minimizava o calor. De noite, quando a nuvem se levantava, eles entendiam que eles tinham que sair dali, eles não podiam mais ficar ali. Mas a coluna de fogo guiava eles, mostrava o caminho por onde eles tinham que passar. Então isso quer dizer apostolado, mostra o caminho, dá direção, dá diretrizes. Então esse agora é o evangelho com apostolado. Paulo indicando aos gentios como seria até a vinda do Eterno, até a vinda de Cristo, que se deu no ano 70 para eles. Entende? Graça educacional, evangelho educacional, educando os gentios para ao encontro, a vinda de Cristo, que se deu no ano 70. E Paulo morreu no ano 64, 65. Entende? Então Paulo lhe deu o apostolado, lhe deu a diretriz. Vocês estão sendo edificados para a morada do Eterno, para templo e morada do Eterno. Cristo se fez um com você quando você recebeu esse evangelho, quando creu na promessa que ele fez a Abraão. Ele se fez um com você, você e ele é o mesmo. Isso é o apostolado, dando a direção. Entende isso, abençoado? Agora, depois do ano 70, aí vem a graça com entendimento. O eterno, o evangelho eterno. É como um rio para todas as nações, trazendo gozo, paz e alegria. Entende isso, abençoado? Agora, quem nos educou? Nenhuma pessoa que está convicto de que está vivendo a vida eterna, a eternidade, que não passou pela graça, abençoado. Ninguém cai de bandeja na eternidade. Porque quem disse quem você é? O evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão. É o evangelho da incircuncisão, entregue, escrito e pregado pelo apóstolo Paulo, que nos educou. Quem nos era? Quem nós somos, não é quem era. Quem nós somos. Um espírito justo, feito perfeito, imortal, abençoado. E isso pendura para sempre. Isso é a graça para todas as gerações. Só que o evangelho
Eterno não é mais um evangelho com uma graça com apostolado, é uma graça com entendimento. Toda a humanidade está debaixo desse evangelho eterno. O mundo todo está debaixo, inserido no evangelho eterno. Uns não conhecem, estão vivendo a graça, mas a graça teve seu fim no ano 70. E é pecado? Não existe pecado. Está errado? Não. Também não quero dizer que está errado. Os meus amigos e amados pregadores da graça, eles não estão errados. Só que até hoje eles não entenderam que a graça terminou no ano 70. E que daí veio o evangelho eterno. O evangelho eterno para ser proclamado a todas as nações. Depois do ano 70. Porque ele já chegou o teu juízo. A primeira ordem já passou. 21 de Apocalipse, capítulo 4. Entende? Agora, quem nos educou, quem nos educa, é o evangelho da graça. E isso vai de gerações para gerações. Isso não acaba, abençoado. Mas eu estou vivendo a eternidade. A humanidade está vivendo a eternidade sem conhecimento, sem o entendimento. Entende isso? Olha, vamos ler aqui algo importante. Segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, não é dizer assim, vamos ler 2 Timóteo. Não, Timóteo não escreveu nada. Essa carta foi que Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo não escreveu evangelho nenhum. Timóteo era um obreiro, um cooperador de Paulo. 1,9 diz assim, Paulo dizendo a Timóteo, 1,9, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, por causa de obra, não esquece, mas por causa da sua própria determinação do nosso Pai, do Criador, e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, esses tempos eternos você já viveu antes de vir aqui. E essa graça foi dada antes dos tempos eternos, ou desde os tempos eternos. Entende? Essa graça não foi dada hoje. Essa graça é para os espíritos. E os espíritos, antes de vir viver, ter essa experiência em carne, já viviam essa graça. Então, essa graça começou antes dos tempos. Entende? E ela não acaba, é como uma aliança. É um círculo, ela nunca para. Ela começou antes de tudo e ela vai para sempre. Agora, quando nós temos o entendimento, então vivemos o reino, o evangelho eterno. Porque estamos nos tempos eternos, vivendo a vida eterna. E a vida eterna é enquanto durar a nossa vida aqui. Vamos ler Efésios 1:3. Então, quem está nos educando aqui? Quem está falando para a gente que essa graça foi dada para a gente antes dos tempos eternos, desde os tempos eternos? O evangelho eterno, o evangelho da incircuncisão. Porque ele é um evangelho educacional. É ele que educa as pessoas quem elas são, o que elas têm. Então, essa graça que foi dada a você, está em você, que é um ser divino. Não está na sua carne, mas está em você, para favorecer a sua vida diária. Você tendo ciência disso, sabendo quem você é, que está vivendo o evangelho eterno, e você está ortogado essa graça poderosa que trouxe codornizes do mar, que fez a água amarga se tornar doce, que levantou paredes no meio do mar para aquele povo passar seco. Isso não é doutrina de fé que eu estou te pregando, não é doutrina. É um conhecimento, para você ter o conhecimento abençoado. Olha, eu sou técnico, eu sou psicólogo,
Não, não sou psicólogo. Eu sou terapeuta holístico, cursado, eu tenho o meu diploma de terapeuta holístico. Eu trabalhei, olha, vai fazer 5 anos que eu saí do sistema, mas olha o que já aconteceu na minha vida. Quando eu saí do sistema, eu tirei o meu Cresce. Fui corretor de ano por 2 anos e meio em São Paulo. Foi muito bom, experiência e etc. Quando eu cheguei aqui, eu ainda não me dei muito bem com isso. Então eu fiz um curso para ser terapeuta holístico. Eu trago isso para a minha própria vida e também para a minha família. Saúde é coisa importante e nós trabalhamos com energia. Porque tudo é energia. Vamos lá. Hoje eu fiz um curso para em dezembro eu fui no Cresce e dei baixa no meu Cresce. Não quis mais trabalhar como corretor de imóvel. Então eu acabei de me formar em um técnico de pequenos eletrodomésticos, vamos dizer assim. Eu conserto ventilador, eu conserto forno micro-ondas, eu conserto secador de cabelo, eu conserto liquidificador, esses utensílios pequenos dentro de casa. Não trabalho com máquina de lavar, isso aí não. Não me interessa. Certo? Então a minha filha falou assim, olha, a minha panela de arroz, lá em São Paulo, minha panela de arroz, ela não está esquentando mais, ela nem está ligando. E o Emerson abriu e não viu nada. Eu falei, abre novamente e vê se você encontra um fio para um lado, bem, aqui ó, o fio do meu microfone. Fio para um lado, fio para o outro e no meio tem uma cápsula. Seja ela branca ou preta, uma cápsulazinha, uma coisa gordinha no meio. Se tiver, tenta abrir que dentro tem um fusível. Então eles abriram, dentro de um fuzil, consertou a panela. O quê? Informação, abençoado. Estou te falando isso por quê? Informação. Conhecimento é a coisa mais importante do mundo. Então, quando você tem conhecimento aqui do que você é, o que está em você, ortogado em você, já viu dizer que é melhor amigo na praça do que dinheiro na calça? Aqui no nordestino tem isso. Quer ver o dinheiro, você não vai comprar uma pessoa com dinheiro, mas você tem um amigo que conhece aquela pessoa que resolveu o problema para você. Então, tem caso que é melhor amigo na praça do que dinheiro na calça. É uma coisa real. Sabe? E conhecimento, abençoado, é a coisa mais importante. Porque quando você entende, conhece e vive, tem que viver isso, tá? Isso tem que estar vivo em você. De que a graça de Deus que abriu o mar, que trouxe codornizes, que mostrou o caminho, que te deu um apostolado e que está ortogado em você, antes de você vir aqui, você já tem essa graça em você, que é um ser divino. O que não pode acontecer com você? Você não precisa comer na mão de ninguém, precisa passar por debaixo da mão de ninguém, abençoado. Entende o que é isso? Estou te falando de conhecimento, estou te dando uma riqueza importante. Então, essa graça foi dada para nós antes dos tempos eternos. Essa graça está em você. Você precisa ter conhecimento disso, viver isso, deixar isso ficar vivo em você, latente, patente em você, guiando, te dando diretrizes, abençoado. Porque agora é você e você. É você e o seu conhecimento. Entende? Com conhecimento você vai longe. Com entendimento você vai longe. Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 3? Evangelho aos Efésios. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, disse o apóstolo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bem, vamos dizer que ele estava bendizendo o Criador. E alguém pergunta, qual o motivo de estar bendizendo o Eterno? Ele diz assim, ele nos abençoou com todas as bênçãos. Quer mais motivo do que esse? Para agradecer, para ser grato por ter todas as bênçãos ortogado em você? Lembre-se e veja em Efésios 1:3 que a bênção é espiritual. Isso que se chama de bênção é colheita.
Não é bênção. Por exemplo, a casa que eu construí ainda não está terminada, hein? Estou terminando. Mas a casa que eu comprei em pouco tempo, depois que eu saí do sistema, não foi uma bênção que eu ganhei. Foi uma colheita que eu colhi. Que eu comecei a plantar e semear. Palavra, coisas diferentes. Espírito de vida. Entende? E isso pode acontecer com você. Todo mundo se admira porque eu tenho 71 anos. Tem pessoa que diz assim, caramba, eu conversei com um senhorzinho aqui próximo da minha casa e falou assim, eu tenho 56 e parece que eu sou o seu pai. Hein? As tuas células estão esperando o teu comando para se renovar dentro de você. Mas como que você vai fazer isso se você, me perdoe, mas tem pessoa que é negligente no ouvir. Tem coceira no ouvido, não fica sentado para aprender. Fique no vídeo até o final. Você chegou até aqui, fica até o final. Seja grato por ele. Deixe o seu like. Divulgue ele, se inscreva no canal. Seja grato. Tem pessoas que falam assim, maravilha, eu estou maravilhado, estou aprendendo muito, mas lá ele não deixou um like para mim. Se ele não deixou um like, talvez ele também não se inscreveu no canal. Abençoado, tem um provérbio que diz assim, quem graça faz, graça o quê? Merece. Quem graça faz, graça merece, abençoado. Então em você tem todas as bênçãos que você precisa para viver bem. Eu não estou falando de prosperidade, estou pregando prosperidade para ninguém. Mas em você está ortogado todas as bênçãos. Então a bênção da saúde está em você. A bênção da prosperidade está em você. A bênção de viver com alegria já está em você. Esse rio glorioso está aí em você. Mas se você só vive maldizendo o governo, os políticos, não se mete em carne, abençoado. Tu não és carne. Ele vive a obra da carne, a vida da carne. Não se mete nisso. Que tu se mete nisso, tu está se igualando a eles. Se alguém fala do governo, isso é um abençoado que não sabe quem ele é. Pronto, abençoado. Entende? Você tem paciência de ouvir, ficar no vídeo até o final? Então Efésios diz isso, né? O Evangelho diz isso. Todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Tu vive nas regiões celestiais. Tu és um ser divino. Tu és um ser celestial que estás no céu. Tua carne está na terra, mas tu estás no céu. Vamos terminar. Vamos terminar lendo Hebreus. Livro. Alguém fala assim, Paulo nunca pregou para os judeus. Isso aqui é o que é abençoado? É que os evangélicos não sabem que o livro dos Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Eles não têm essa ciência. Quando a graça chega em você, esse entendimento chega em você, os olhos do seu entendimento se abrem, é aclarado, você sabe disso. Quem escreveu o livro aos Hebreus foi o apóstolo Paulo. E ponto final. E olha o que ele diz aqui no capítulo 10, no versículo 14. Porque por meio de um sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre, os que estão sendo santificados. Na época que ele falou isso, os gentios e os hebreus, espiritualmente falando, estavam sendo santificados. Era um período transitório, da cruz para a consumação dos séculos, da cruz para a ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos, abençoado, não é físico, é os espíritos que estavam mortos, separados do eterno, por causa do pecado de Adão. A morte adâmica alcançou o mundo. E aquele período da cruz, até o período do ano 70, ali 70 anos se passaram, né? 70 não, 40 anos se passaram ali. Então, isso é um período transitório. Então, eles estavam sendo santificados. No ano 70 veio a ressurreição, santificou. Consumou tudo, abençoado, está consumado. Quando você tem esse entendimento, eles foram santificados. Mas você não precisou disso, porque quando você veio aqui, há 2000 anos atrás, eles já eram santificados. Você sempre foi santo. Você que é um espírito, entende isso?
Então, porque por meio de um sacrifício, ele não aperfeiçoou até a próximo segundo domingo do mês para comer pão e beber suco. Não. Ele não aperfeiçoou pelo um ano que nem o cordeiro lá, nascido de uma cabra. Não. Ele aperfeiçoou para sempre. Para sempre. Tu és perfeito. Para sempre. Tu és um ser perfeito. Quando você tem essa ciência latente em você, sabe a mulher grávida que tem um filho vivo dentro dela, socando, dando pulo dentro dela, e ela sente que isso é um menino que vai chegar? Pronto. Isso quando está latente dentro de você, abençoado, tu não vai dizer assim, e vai cair $1 milhão do céu. Não, não é isso. As portas se abrem, as coisas se tornam, a graça que está togada em você, essa graça eterna que está em você, vê o que Paulo falou, ela foi nos dada antes dos tempos eternos. Está chegando os tempos eternos, mas essa graça foi dada para nós antes, porque nós somos antigos demais, nós estávamos lá com ele antes de tudo, e lá foi dada essa graça para nós. Você entende isso, meu querido? Então não é que eu vivo se eu ainda estou na graça. Ninguém está mais na graça. A graça ficou no ano 70. Nós estamos na eternidade. Mas quem nos educa é o evangelho da graça. É o evangelho da incircuncisão. Entende isso, abençoado? Olha, eu espero ter ajudado vocês. Eu espero ter respondido ao abençoado. Eu espero ter tirado dúvida dos abençoados. Eu espero que você deixe seu like lá, tá? Se inscreve no canal. Em vez de eu pedir logo no começo, né, eu sou diferente. Eu estou pedindo no final do vídeo. A gente se vê numa outra oportunidade. Saiba, eu amo muito vocês em Cristo. Vocês fazem parte da minha vida em Cristo Jesus. Graça eterna para você.